Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de grande relevância, porque é o vídeo que fala do nosso adversário, Satanás. Quais são os seus nomes? Quais os significados? Qual é o papel que ele ocupa na história da humanidade? Ele é uma pessoa de verdade, um espírito, ou é simplesmente uma figura mitológica, né, que representa o mal? Bom, nós vamos falar a respeito de Satanás, dos seus títulos, tá? Existem pelo menos 28 títulos para Satanás, né, que nós encontramos ao longo da Bíblia, tá? Eu vou falar de alguns para vocês aqui. Abaddon e Apolião, que significa o destruidor, está lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. Tá? Durante a sexta trombeta vai ser liberado, né, 200 milhões aí de demônios. Alguns acreditam que é de fato também um exército de pessoas de 200 milhões, mas seja um exército de pessoas de fato verdadeiros, eles estão ali sendo motivados, inspirados e empoderados por este espírito maligno de Apolião, Abaddon, que é o próprio diabo, né? Outro segundo nome que eu queria falar para vocês é do acusador dos nossos irmãos, tá? A gente sabe que Satanás apareceu perante Deus para acusar a Jó, né? Mas ele também acusou a Josué, não Josué, discípulo de Moisés, mas o sumo sacerdote, lá em Zacarias, capítulo 3, né, de estar com roupas sujas. Ele é também chamado de adversário, gente. Por quê? Porque ele vem para se opor contra Deus, se opor contra o povo de Deus, né, para causar problemas. A gente vê este nome lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E ele sempre está numa guerra contra Deus e contra o povo de Deus. Ele também é chamado lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, de anjo de luz. Porque, de fato, ele quando foi criado, tá? Ele foi criado muito luminoso, muito belo. Ele era chamado do querubim ungido. Foi o único anjo que tem este nome de ungido, principalmente pelo fato de que antes da queda ele ocupava o papel de sumo sacerdote lá nos céus, tinha as pedras, né, semelhantes à do peitoral do sumo sacerdote, com a diferença que ao invés das 12 pedras ele só tinha 9. Isso é uma evidência de que Deus já sabia que ele ia cair, então não deu para ele todas as glórias e toda a beleza, né, representada ali naquelas 12 pedras. Ele é chamado, portanto, de querubim ungido, lá em Ezequiel 28, e ele era o líder da adoração, ele era o anjo que estava mais próximo de Deus, né? Na verdade, aqui é um querubim, que a unção sempre tem a ver com o sacerdócio, e então ele era o sumo sacerdote da adoração, o chefe da adoração lá nos céus, né? Esse nome está em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Ele também é chamado de Beuzebu, tá bom? Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 24, tá? Na verdade, são os líderes judeus que afirmam que Jesus expulsa os demônios pelo poder de Beuzebu, né? Beuzebu, na verdade, é o príncipe dos demônios, mas é também o deus das moscas, né? Ele é chamado também, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, de Belial, aquele que não tem lei, né? Ou seja, aquele que quebra todas as leis, que vai sempre contra a vontade de Deus. Ele é chamado de enganador, tá? O primeiro engano da humanidade, né, que foi de Adão e Eva, foi provocado por ele, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 7. O último dos enganos que vai envolver milhões e milhões de pessoas, também lá no final do milênio, né? Depois que ele é solto, Apocalipse 27, 8, a gente percebe que ele é um enganador, sem dúvida alguma. Ele é chamado de diabo,
tá? O acusador, tá? Lá em João capítulo 8, versos 44 a 48. E esse é o segundo título mais que se refere ao diabo, de fato o enganador, né? Não, o acusador, né? Esse título que está em João capítulo 8, versos 44 e 48. Ele é chamado também de dragão. Dragão, o título de dragão é usado nas escrituras 12 vezes, tá? E sempre acontece no livro de Apocalipse. Ele é chamado de o grande dragão vermelho, né, por causa do seu poder. A figura do dragão é a figura de um animal superpoderoso, destruidor, devorador e daí por diante, né? Por conta de tudo aquilo que ele tem feito ao longo do século, ele está por trás de toda a morte, destruição, guerras, né? Ele também é chamado do grande dragão por causa da sua aparência horrenda no mundo espiritual, né? Aqueles que já viram com visão aberta Satanás na forma de dragão diz que é simplesmente horroroso. Mas ele é chamado também de o inimigo, lá em Mateus capítulo 13, né, versículo 39, mas também em Isaías 59, 19. Ele é chamado de o maligno também, né? Aquele que é mau, maligno. A gente vê isso em Mateus 13, 39, João 17, 15, Efésios 6, 16, 1 João 2, 13. Ele é chamado também de o Deus deste mundo, tá? Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, quando Paulo fala o Deus desse mundo cegou, né, o entendimento dos incrédulos, né? Em Salmo 119, 105, ele também é chamado, né, de o Deus desse mundo, e é muito triste, gente, que ele tem realmente cegado os olhos de muita gente para que não enxergue o Evangelho, não enxergue a Jesus como Salvador do mundo. Ele é chamado também de o Rei da Morte, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, né? Por quê? Porque ele tentou com sucesso Adão e levou Adão e Eva à morte, e assim toda a morte física e espiritual nasce da tentativa bem-sucedida de Satanás de levar a humanidade para longe de Deus. Ele é aquele que provoca morte física, lá em Salmos 90, 10. Ele também provoca morte espiritual, lá em Apocalipse 21, 8. Ele é chamado também, de maneira metafórica, de o rei de Tiro, lá em Ezequiel 28, versículo 12. Ele é chamado de Leviatã, tá? A palavra Leviatã é um monstro marinho, também é uma outra metáfora, né? Embora a palavra Leviatã hoje, nos dias de hoje, é a palavra para baleia, né? Na língua hebraica. Lá você vai para Israel, você vai chamar uma baleia, você chama de Leviatã. Ele é chamado também de Ha-Satã, ou Satanás, porque ele é a fonte, né? Primeiro de uma mentira, né? Da mentira, mas ele é aquele que se opõe a toda a natureza de Deus. Ele é aquele que está por trás da primeira mentira, lá de Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5, né? Que diz, Deus disse que vocês não vão morrer o dia que comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, não é bem assim. Então ele mentiu, é enganador, né? E ele também está por trás da mentira final, que estará sendo divulgada no mundo inteiro através do espírito do anticristo. É ele que está por trás, né? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, versículos ainda 9 e 11. Ele é chamado de Lúcifer. Lúcifer significa aquele que carrega a luz. Esse nome é um nome latim, é um nome que foi dado para ele na versão Vulgata latina, né? Ele é chamado também de estrela da manhã, né? Aquele que brilha em Isaías capítulo 14, versículo 12. Este é um nome que era dado para ele antes da queda. Ele é chamado de assassino, lá em 1 João capítulo 3, versos 11 e 12. Ele é chamado de
príncipe dos poderes do ar, em Efésios 2:2, porque ele é o líder dos principados e potestades que estão nos segundos céus, né? O primeiro céus são o firmamento, esse céu azul que a gente vê. Os segundos céus, onde estão os principados e potestades. E ele é o príncipe desses poderes do ar, tá? Ele é também chamado por príncipe deste mundo, por Jesus, né? Lá em João capítulo 12, versículo 31 e João 14, verso 30. Ele é chamado do leão que ruge, lá em 1 Pedro 5:8, né? Porque Satanás é como um leão que está ao derredor, rugindo, procurando a quem possa tragar, né? Então, como um anjo de luz, Satanás, ele é, na verdade, um lobo com pele de cordeiro, como um leão procurando a presa, né? E ele tem a sua própria vestimenta para enganar a muitos, né, que o acham alguém sensacional, maravilhoso. Ele também é chamado em Efésios, capítulo 6, versos 11 e 12, aquele que é o dominador do império das trevas, né? Então, ele é chamado de Satanás, que significa o acusador detestável, o adversário, o opositor, né? Que é o nome que mais se refere a Satanás, sendo visto 52 vezes na Bíblia. Ele é chamado também, gente, de serpente, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, 1 Coríntios 11, 3, em Apocalipse 12, 9, Apocalipse 22. Essa palavra serpente no hebraico, nahash, que é a fonte de todo engano, tá, gente? Ele é chamado de filho da manhã, né? Lá em Isaías capítulo 14, versículo 12. Ele é chamado de o tentador, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, porque ele tenta toda vez os irmãos, né? Ele está por detrás, ele com seus demônios das tentações. Ele é chamado de ladrão por Jesus. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida em abundância. Em João capítulo 10, versículo 10. Tá bom? Então, existem muitos nomes para Satanás, mas o fato é que Satanás é o maior adversário de Deus. E Deus permitiu ao longo desses anos que ele operasse, mas ele tem os seus dias contados, e o final de Satanás será o lago de fogo, onde ele vai sofrer eternamente por ter sido alguém tão próximo de Deus, criado com tanta glória, com tanta sabedoria e tanta beleza, e ter querido tomar o lugar de Deus. Ele vai cair, a Bíblia promete que ele vai cair. E ele, de fato, quando ele cair, ele vai lutar aqui na terra, né? Quando ele já caiu uma vez, vamos dizer assim, lá na rebelião, mas hoje ele ainda tem acesso, né, nas regiões celestiais. A gente vê que ele chegou na presença de Deus para acusar a Jó, mas lá em Apocalipse capítulo 12, ele vai cair definitivamente dos céus, não terá mais acesso para acusar os irmãos, e aí ele vai aqui na terra se empoderar do anticristo, vai possuir o anticristo e vai perseguir aqueles que estiverem na terra, que creem em Jesus como Senhor e Salvador, né? Os que não foram arrebatados, que se converteram na grande tribulação, mas ele será preso durante 1000 anos, no milênio, no final será solto e por fim será derrotado uma última vez, definitivamente lançado no lago de fogo, tá? Satanás, gente, eu quero terminar essa palavra, ou ele está sendo desprezado por alguns liberais, por algumas pessoas que já não creem na Bíblia como ela realmente deve ser crida, ou ele é desprezado, ninguém prega sobre ele nos púlpitos, ou é simplesmente ignorado, finge que ele não existe, teologicamente falando, principalmente em algumas igrejas liberais. Mas ele, de fato, tá? Ele é um ser que existe, que está por detrás. Ele não é só uma metáfora que representa o mal, não, ele é uma pessoa que se levanta contra Deus, tá? E pelo fato dele ter sido criado, né, como Lúcifer, aquele que carrega a luz, ele consegue imitar, entre aspas, o bem,
mas por detrás de tudo aquilo que ele fala, ensina e age, existe um mal, e ele será julgado e lançado no lago de fogo, e todos aqueles que nele creram e caminharam segundo os seus conselhos terão um final terrível, assim como ele terá, né, no lago de fogo. Bom, gente, eu quero terminar esse vídeo dizendo que você leve muito a sério, que você estude as Escrituras e que você perceba que não dá para brincar com ele. Ele ainda tem poder e a nossa segurança significa estar debaixo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já venceu a Satanás, venceu lá no deserto quando ele foi tentado, mas já venceu na cruz do Calvário. A Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele ainda está atuando com um grande poder no mundo, mas os seus dias estão contados. Se você crê em Jesus, você não tem que temê-lo, mas também não considerar o fato de que ele é poderoso e está agindo é um perigo muito sério que muitos crentes passam por ele. Então, considere a sua existência e resista ao diabo, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, quero fazer um pedido para você, que você compartilhe esse vídeo, porque ele é de grande importância. Os nomes e os títulos de Satanás e do diabo, eles revelam quem ele é e como ele age. Então, por favor, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe. Um beijo no seu coração.